Oremos. Senhor Deus, muito obrigado pelo teu amor, pelo teu cuidado, obrigado porque mais uma vez vamos abrir a tua palavra. Que ela nos fale e que o Senhor esteja conosco nessa noite, pedimos agradecidos por Jesus. Amém. Amém. Bom, então vamos lá. A gente precisa continuar estudando Daniel. O capítulo 4 de Daniel, ele é um capítulo muito interessante. Ele é um capítulo que tem profecia nele, tá? Uma profecia que foi dada e que se cumpriu imediatamente, imediatamente assim, pouco tempo depois que a profecia foi dada, tá? Ela envolve principalmente soberania de Deus. O que acontece? A gente tem uma visão muito equivocada da bondade divina. A misericórdia divina, ela é enorme, sem dúvida nenhuma. Eu vou mostrar para vocês aqui agora qual que é o plano, o que Deus deseja. Olha que a Bíblia está aberta. Isso que eu estou lendo está em Ezequiel, no capítulo 32, tá? Não, Ezequiel 33, 11. Ezequiel, capítulo 33, versículo 11. E olha só o que fala aqui, ó. Dize-lhes: vivo eu, diz o Senhor Deus, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois por que razão morrerias, ó casa de Israel? Essa fala de Deus aqui aqui no livro de Ezequiel, essa é uma fala muito interessante e a gente precisa de internalizá-la. Por quê? Porque existe algumas coisas que Deus permite, outras coisas que Deus faz, e que se a gente não tiver em mente, primeiro, que Deus é amor, e que Ele não tem prazer na morte de ninguém, nem na que as pessoas se percam. A Bíblia diz que Deus, ele não quer que ninguém se perca, senão que todos cheguem a arrependimento. Esse é o desejo dele. Está lá em 2 Pedro, eu não sei exatamente onde, mas 2 Pedro tem um texto que diz assim: não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Antes ele é longânimo, não querendo que ninguém se perca, senão que todos cheguem ao arrependimento. Então, em função disso, a gente precisa de ter em mente isso. 1 João 4,8, aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Mas, por que eu estou falando tudo isso? Porque muitas vezes, normalmente, nós imaginamos alguma coisa, 2 Pedro 3, 9. 2 Pedro 3, 9. Não retarda o Senhor a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que ninguém, que algum se perca, senão que todos venham a arrepender-se. Esse é o desejo de Deus para nós. Em Jeremias 29, 11, ele diz assim: eu, Senhor, sei o pensamento que tenho a vosso respeito. É um pensamento de paz, não de mal. Deus quer o nosso bem. Só que em função de Deus ser amor, nós temos uma visão errônea do que é o amor. Como que nós temos essa visão errônea? Porque normalmente a gente tem uma visão daquilo que a gente está acostumado. Então, por exemplo, há um tempo atrás, por exemplo, o meu pai. O pai dele era do ponto de vista do nosso pensamento do século XXI, ele era um tirano, tá? O meu pai, para mim, ele já era uma pessoa firme. Nunca teve tirania da parte do meu pai, mas meu pai sempre foi firme. E aconteceu da psicologia começar a falar que a gente precisa de não, deixa a criança acontecer do jeito que quiser, e você não pode pôr limite, e você não pode tolir, e etc. O que aconteceu?
Aconteceu que hoje nós temos no mundo uma quantidade muito grande de pessoas que têm uma ideia errada de amor. Amor não é deixar o sujeito fazer tudo que ele quer na hora que ele quer, do jeito que ele quer. Isso nunca foi amor, tá? Amor não é o filho ficar fazendo besteira e ficar passando a mão na cabeça dele. Isso não é amor. Está destruindo essa pessoa. Só que nós ficamos com essa visão de amor, de que Deus é um Deus que vai passar a mão na cabeça de tudo. E nessa história de Daniel, no capítulo 4, existe o encontro da misericórdia com a justiça. Nós não podemos esquecer que Deus ele é justo, tá? E aí, no Daniel, no capítulo 4, acredita-se que seja o único capítulo do livro de Daniel que quem escreveu foi o próprio Nabucodonosor, tá? Deixa eu voltar lá para o início. Tá? Então, foi o próprio Nabucodonosor que acredita-se que escreveu o capítulo 4 de Daniel. Acredita-se que não foi Daniel, tá? Até porque, pela narrativa, é uma narrativa muito pessoal, a narrativa do capítulo 4 de Daniel. Olha só como é que começa. Ó. O rei Nabucodonosor a todos os povos, nações e homens de todas as línguas que moram em toda a terra, paz vos seja multiplicada. Ou seja, o rei Nabucodonosor falando para todo mundo. Isso já demonstra claramente que provavelmente o capítulo 4 de Daniel pode até ser que Daniel foi o escriba, quer dizer, foi aquele que Nabucodonosor citava e ele escrevia, mas quem escreve o capítulo 4 de Daniel é o próprio rei Nabucodonosor. Tá? Nabucodonosor era um rei meio cruel. Ele invadia, ele quis conquistar tudo quanto é reino, ele tentou matar Sadraque, Mesaque e Abednego, como a gente viu semana passada. Mas aí ele vive uma situação e olha o que ele fala. Pareceu-me bem fazer conhecidos os sinais e maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito comigo. Então, o próprio Nabucodonosor vai contar a história da conversão dele. Nabucodonosor se converte, viu? Pelos escritos bíblicos, nós temos indícios claros de que Nabucodonosor, quando Jesus voltar, ele estará no céu. Então, se alguém tiver curiosidade de conversar com Nabucodonosor, é só permanecer fiel a Deus, que quando chegar no céu vai ter oportunidade de conversar com ele. Tá? E essa aí justamente é a história da conversão de um rei ímpio, de um rei pagão, de um rei que desafiou a Deus, para um rei que ama a Deus e que vive uma vida, uma cristandade maravilhosa. E aí, essa é a história do que Deus quer fazer com a raça humana. Ele pegou um rei ateu, perverso, blasfemo, idólatra e transformou radicalmente a vida dele. Ele conseguiu implantar no coração desse rei uma série de coisas. Então, se isso aconteceu com esse rei, com certeza para mim, para você, a nossa situação fica bem mais interessante. Olha só, quão grandes são os teus sinais e quão poderosas as suas maravilhas. O seu reino é um reino sempiterno, quer dizer, é um reino eterno, e o seu domínio de geração em geração. Então, Nabucodonosor, ele já começa no capítulo 4, falando, olha, eu vou contar para vocês uma história, vou contar a história de como Deus me alcançou e vou contar a história de um Deus maravilhoso, poderoso, tá? E aí, nós começamos, então, a narrativa. O próprio Nabucodonosor contando. Eu, Nabucodonosor, estava sossegado em minha casa e próspero no meu palácio. Tá? Ele está lá no palácio maravilhoso dele. E aí, Nabucodonosor não estava pensando em Deus. A vida dele estava maravilhosa. Casa, comida, roupa lavada, dinheiro no banco, ele estava tudo do bom e do melhor. A vida dele era sombra, água fresca, jornal sem letra e sapato largo. E, nesse momento, não sei se felizmente ou infelizmente, muitos, no momento de abastança e de calmaria, tendem a se esquecer de Deus. E no momento de angústia, ou no momento, por exemplo, como nós estamos vivendo, no Covid-19, nós tendemos a
irmos na direção de Deus. Não há problema nenhum nisso, mas nós precisamos de estar com Deus em qualquer circunstância, seja no momento difícil, seja no momento bom, tá? O bom é que nós que estamos aqui nessa live aqui, nessa noite, eu sei que são pessoas, Edinara, Regina e Deise, são pessoas que já têm buscado a Cristo há muito tempo, muito antes do Covid. E isso é muito legal, tá? Mas para Nabucodonosor não foi assim. Nabucodonosor precisou das coisas mudarem um pouco. Mas Deus permite essas coisas para aqueles que não têm olhos para eles também. Aí é o que eu falei lá do início. Muitas vezes Deus permite algumas coisas, Deus deixa algumas coisas acontecerem. Muitas vezes Deus permite, outras vezes Deus envia, tá? No caso de Nabucodonosor, Deus enviou. Não foi só permissão, não. Deus enviou para Nabucodonosor. Mas o fato é que esse envio de Deus era para salvar uma série de pessoas, não só Nabucodonosor. Era para salvar a mim e a você também no século 21. Então, um dia Nabucodonosor teve outro sonho. Lembra que no capítulo 2 ele teve um sonho? No capítulo 2, ele não lembrava do sonho. Ele queria saber o sonho e a interpretação. Já no capítulo 4, ele lembra do sonho. Olha só, tive um sonho que me espantou. E estando eu na minha cama, as imaginações e as visões da minha cabeça me perturbaram. Por isso, expedi um decreto, para que fossem introduzidos à minha presença todos os sábios de Babilônia, para que fizesse saber a interpretação do sonho. Então entraram os magos, astrólogos, caldeus, adivinhadores, e eu contei o sonho diante deles, mas não me fizeram saber sua interpretação. Ou seja, muda um pouco a figura. Agora, Nabucodonosor lembra do sonho, mas ele não sabe a interpretação. Só que vem aquelas mesmas pessoas, magos, astrólogos, os caldeus, os adivinhos, que Deus, na Bíblia, em vários lugares, diz que nós devemos ficar longe desse tipo de coisa, porque não provém dele, tá? Esse negócio de adivinhação, de magia, de astrologia, astronomia, né? De astronomia, isso aí não é uma coisa que provém de Deus, tanto é que nenhuma dessas pessoas conseguiram interpretar o sonho de Nabucodonosor. Então, o que aconteceu no capítulo 2 acontece no capítulo 4. Por fim, acontece novamente o que aconteceu no capítulo 2. Daniel é introduzido na presença do rei. Quando Daniel chega na presença do rei, aí o rei começa a contar para Daniel. Daniel, eu lembro do sonho dessa vez. Olha só. Eis, pois, as visões da minha cabeça. Estando eu na minha cama, eu estava assim olhando, está lá em Daniel capítulo 4, esse é o versículo 8, 9, 10. 9, né? 9. Eis, pois, as visões da minha cabeça. Estando eu na minha cama, eu estava assim olhando e vi uma árvore no meio da terra, cuja altura era grande. Porque no 9 ele fala assim: eu disse, Beltesazar, chefe dos magos, sei que o Espírito dos santos deuses está em você e que nenhum mistério é difícil demais para você. Vou contar o meu sonho, interprete para mim. Aí no versículo 10 ele começa. Estas são as visões. Então, beleza. Então, agora deve ter no versículo 11, né? Crescia esta árvore. A árvore cresceu, é 11. No versículo 11, então, capítulo 4, crescia esta árvore e se fazia forte, de maneira que a sua altura chegava até o céu, e era vista até os confins da terra, uma árvore gigantesca. A sua folhagem era formosa, e o seu fruto abundante, e nela havia sustento para todos, quer dizer, uma única árvore dava sustento para todos. Debaixo dela, os animais do campo achavam sombra, e as aves do céu faziam morada nos seus ramos, e toda a carne se mantinha dela. Era uma árvore poderosa. Estava vendo isso nas visões da minha cabeça, estando eu na minha cama, e eis que um vigia, um santo, descia do céu. Opa, é um ser celeste, clamando fortemente, dizendo assim: derrubai a árvore e cortai-lhe os ramos, sacudi as suas folhas, espalhai o seu fruto. Afugentem-se os animais debaixo dela e as aves dos seus ramos, mas deixai na terra o tronco com as suas raízes, atada com cadeias de ferro e de bronze, na erva do campo, e seja molhado do orvalho do céu, e seja a sua porção com os animais na erva da terra. Então, qual que é
o sonho, uma grande árvore, tá? Tem um ser celeste que pronuncia, na verdade, eu não diria nem que é um julgamento, ele pronuncia uma sentença, tá? A árvore é cortada, fica apenas o tronco com as raízes, tá? E aí continua. Seja mudado o seu coração, para que não seja mais coração de homem, seja dado coração de animal, e passe sobre ele 7 tempos. Vamos lá. Nabucodonosor, então, ele fala, Daniel, isso foi o que eu sonhei. O que significa? E aí, as coisas começaram a ficar um pouquinho mais complicadas. Esta sentença é por decreto dos vigias, e esta ordem por mandato dos santos, a fim de que conheçam os viventes que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e dá a quem quer, e até ao maus humildes dos homens constitui sobre ele. Então, Daniel começa a interpretar o sonho do rei, mas ele começa, como é que eu diria? Usando de... Como é que quando você atenua as coisas? Você pode virar para uma pessoa, por exemplo, e falar assim, você é um mentiroso. Você pode falar assim, olha, você está faltando com a verdade. E você chamou ele de mentiroso do mesmo jeito. Não, é onomatopeia? Eu não sei, quem é bom de português aí me conta. Que é quando você atenua, ameniza, atenua. E Daniel começa assim, ele começa amenizando. Fala, não, isso aí, olha, essa sentença é para você saber que o Altíssimo tem domínio sobre todos os homens. É ele que constitui todos os homens. É ele que faz o que ele quiser. Beleza? Então, o propósito do sonho realmente era Deus revelar que ele era o rei verdadeiro e que ele tinha condição de colocar reis, depor reis e retirar reis. Tá? Olha só o que Deus já havia feito. Deus havia tornado a derrota de Daniel sendo cativeiro em vitória. Daniel foi exaltado, o nome de Deus foi exaltado. Ele tinha contado para Daniel o sonho do rei e a interpretação, tá? Ele tinha então revelado, né, o futuro para toda a raça humana, não só para Nabucodonosor e Daniel, mas para nós agora no século 21, o futuro também estava revelado. Ele tinha livrado Sadraque, Mesaque e Abidnego da fornalha e tinha dado uma lição no rei para mostrar que ele era Deus que podia livrar quem ele quisesse das mãos de quem fosse. Então, Deus realmente, Daniel tinha razão, o propósito de Deus era revelar que ele é soberano, porque Nabucodonosor, ele insistia na arrogância, na prepotência que ele tinha feito lá quando ele fez toda a estátua de ouro. Quando ele fez toda a estátua de ouro, ele foi arrogante, e essa arrogância continuava. Então, olha só, ele estava lá no palácio, e aí ele ainda não reconhecera que o Deus do universo tinha que ser o rei do coração dele. Tá? Ele não tinha entronizado a Deus no coração dele, ele ainda estava orgulhoso, presunçoso. E aí Deus manda um aviso para Nabucodonosor. Olha só, aí Daniel ficou atônito, Daniel ficou passado, vamos colocar aí no século 21, né? Daniel ficou passado, porque ele entendeu o que significava isso, e ele começou ali rodeando, fazendo igual um mineiro, comendo pela beirada, para ver se ele conseguia escapar. Mas o rei percebeu que a cara... Sabe aquele negócio assim, quando você fala uma coisa, mas sua cara demonstra outra? O sujeito vira para você, né? Vira para você e fala assim, e aí, tá tudo bem? Você, tá tudo bem. O sujeito vira na hora e fala assim, não, tá na cara que não tá, né? Conta logo o que tá acontecendo. E foi mais ou menos o que aconteceu. Tá? Nós vamos lendo pedaços, depois vocês leem todo, para vocês terem a cadeia temática geral, depois lê Daniel capítulo 4 todo, tá? Dever de casa. Mas hoje nós vamos fazendo assim alguns apanhados. E o rei vira para Daniel, para Beltesazar, que é o nome babilônico de Daniel, e fala assim, ó, não te perturbe o sonho, nem a sua interpretação. Fica tranquilo, Daniel. Não precisa de ficar desesperado, não. Pode me contar. Só um minutinho. Eu perguntei se ele vai ler o resto do sonho, porque se vocês seguirem aí na Bíblia, aí vai ver por que ele ficou estarrecido. É porque ao longo da visão aqui, na continuação, é que vai falar que o rei vai comer grama. Então, ele ia ter que dar notícia terrível para Nabucodonosor.
E aí isso assustou ele. Mas isso não é na hora do sonho, isso é na hora da interpretação. Isso, mas isso é na hora da interpretação. Isso, mas isso é a interpretação, senão não precisaria de Daniel lá, o próprio rei interpretaria, tá? Então, olha só, Senhor meu, olha só como é que Daniel faz. Daniel ainda está com medo. É o rei da Babilônia, o homem mais poderoso do planeta Terra. E aí ele vira e fala assim, Senhor meu, seja o sonho contra os que te têm ódio e a sua interpretação aos teus inimigos. Quer dizer, Daniel ficou bem preocupado. Daniel não disse, olha só, Daniel poderia virar e falar o seguinte, agora, rei, agora você vai ver. Agora você vai ver quem que é Deus. Agora você vai ver, você me trouxe aqui cativo, agora está na hora da vingança. Agora você está lascado, miserável. Não foi essa a atitude de Daniel, tá? Daniel tinha uma atitude de amor e de compaixão para com o rei Nabucodonosor. Por isso que ele estava tão preocupado, tá? E ele, então, ele estava tão preocupado, espantado, que ele fala, não, seja essa interpretação para os teus inimigos, rei. Não seja para você. Mas Nabucodonosor estava ansioso, queria saber. E fala com Daniel, Daniel, dá a interpretação. E aí Daniel, então, dá a interpretação. A árvore que viste, que cresceu e se fez forte, cuja altura chegava ao céu, e que foi vista por toda a terra, cujas folhas eram formosas, o seu fruto abundante, em que para todos havia sustento, debaixo da qual moravam os animais do campo, e cujos ramos habitavam as aves do céu, és tu, ó rei, que cresceste e te fizeste forte, e a tua grandeza chegou e chegou até o céu, e o teu domínio até a extremidade da terra. Isso não é nenhuma novidade. Lá em Daniel capítulo 2, quando Deus dá a interpretação da estátua, Nabucodonosor era cabeça de ouro, era o top dos soberanos, era o melhor reino, era tudo de bom e do melhor. Nesse momento, no capítulo 4, só tem a confirmação disso. Olha, rei, você é essa árvore frondosa, onde dá alimento para todo mundo, onde o Senhor consegue, todos que estão debaixo da sua proteção, eles conseguem pão, proteção e prospera, etc. O Senhor é essa árvore maravilhosa, tá? Quanto ao que viu o rei, um vigia, um santo que descia do céu e dizia, cortai a árvore, e destruía, mas o tronco com as suas raízes deixai na terra, e atada com cadeias de ferro e de bronze na erva do campo, e seja molhado do orvalho do céu, e a sua porção seja com os animais do campo, até que se passe sobre eles 7 tempos. Esta é a interpretação ao rei, e este é o decreto do Altíssimo. Isso pode parecer estranho, queridos, mas Deus deu um decreto terrível sobre o rei da Babilônia. Serás tirado dentre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, e te farão comer erva como os bois, e serás molhado do orvalho do céu, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. Você já pensou você chegar para o Donald Trump, você chegar lá para ele e falar, ô, Trump, eu vou te dar uma interpretação de um sonho. Você vai pastar igual um boi, igual um animal, durante 7 anos. Você vai ter chuva em cima do seu lombo. Você vai andar de 4, igual um quadrúpede. É porque Deus vai fazer isso com você. Hoje em dia até que não seria tão problemático você falar isso para o Trump, mas naquela época você falar isso para um rei, para um monarca, e o monarca mais poderoso daquele tempo, era algo simplesmente sinistro. Por isso que Daniel ficou desesperado de falar isso. Então a interpretação... se o rei se irrita com a interpretação, Daniel não tem nada a ver com a paçoca, mas ele morre. Então, isso acontecia demais. Ultimamente eu ando assistindo muita série de época. Dá para entender um pouco como é que era a coisa naquele tempo. Naquela época, quem tivesse levando uma notícia ruim para um monarca, ele ia morrendo de medo. Porque, às vezes, só pelo fato dele ser portador de notícia ruim, ele era executado. Quer dizer, o cara não tinha nada a ver com a paçoca. Tanto é que quando mandava dar uma notícia ruim, o sujeito não queria ir, não. Vou falar para o rei isso aí, vou nada. Então, Daniel ficou receoso, sim. Tá?
A árvore representa Nabucodonosor. Cortar a árvore representa que Deus julgou Nabucodonosor e queria cortar Nabucodonosor, pelo menos por um tempo, do trono da Babilônia. Tá? Nabucodonosor seria tirado do trono da Babilônia para mostrar para Nabucodonosor que ele precisava de parar de ser arrogante. Tá? O ferro simboliza autoridade. Quer dizer o seguinte, não tente... Lembra que o toco da árvore ia ser cercado por uma cadeia de ferro? Significa autoridade. É Deus que falou. Deus falou, ele tem total autoridade e aquilo que ele falou seria executado daquela forma. E o bronze significa proteção. Tá? Apesar da circunstância, Deus nunca, jamais abandona ninguém, nenhum filho dele. Mesmo que esse filho esteja sofrendo consequência de arrogância, de escolha, seja lá o que for. Deus nunca abandona os seus filhos, nunca. Ele pode não concordar com os nossos caminhos, mas ele não nos abandona, tá? Então o tronco representa que o reino da Nabucodonosor, ele continuaria, ele não seria extinto, tá? Ele continuaria. E quanto ao que foi falado, que deixasse o tronco com raízes da árvore, o teu reino voltará para ti, depois que tiveres conhecido que o céu reina. Ou seja, você vai ser tirado do reino, você vai pastar como um animal por 7 anos, mas depois disso você vai reconhecer que quem reina de verdade é o Deus Todo-Poderoso. E aí o seu reino vai ser devolvido para você. Então, o tronco representa exatamente. Então, o próprio Deus estava fazendo um apelo a Nabucodonosor. Nabucodonosor, abandone o seu mau caminho. Deus faz muito isso, gente, muito isso ao longo da história. Deus mandou Jonas ir para Nínive. Em 40 dias, Nínive será subvertida. Em 40 dias, Nínive será subvertida. Jonas prega para Nínive, os ninivitas se convertem do mau caminho e Nínive não é destruída, apesar do profeta ter profetizado que ela seria destruída. Mas era uma profecia condicional. Como várias das profecias de hoje em dia, ela é condicional. Se você for lá em Deuteronômio capítulo 30, tem lá um momento em que Moisés ele oferece para o povo, capítulo 28 a 30, 31 de Deuteronômio. Moisés fala assim, eis que eu ofereço para vocês a vida e a morte. Escolhe, pois, a vida para que vivas. Então, Deus ele está sempre fazendo apelo. Se o ser humano escolhe ir pelo caminho errado, ele tem duas circunstâncias. Uma, ele colhe a consequência natural da sua escolha, é um ponto. E o ponto número 2, muitas vezes, por misericórdia, Deus ou permite ou envia alguma coisa para que essa pessoa caia em si. Tá? Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Essa própria pandemia fez com que muitas pessoas parassem para pensar em Deus. Deus mandou a pandemia? Eu não consigo crer dessa forma. Agora, ele permitiu? Com certeza absoluta. Ele tem o mundo em suas mãos. Ele pode não ter mandado. Quando a gente chegar lá no céu, a gente pergunta, Senhor, o Senhor mandou ou o Senhor só permitiu? E Deus vai responder para a gente. Fala, não, eu mandei. Ou ele vai falar, não, eu só permiti. Mas, de qualquer maneira, ou ele mandando ou ele permitindo, o fato é que Deus quer chamar a nossa atenção. Ele quer chamar a nossa atenção. Tem uma história na Bíblia que um filho de Davi matou o irmão dele. É uma história triste, mas está lá na Bíblia. Então, Absalão mata o irmão dele. E aí, o rei Davi, ele pega e expulsa Absalão de Jerusalém. Passa um tempo, Absalão quer voltar para Jerusalém. O rei pega e permite, mas não deixa Absalão chegar na presença dele. E ele começa a chamar o general de Davi, que é Joabe, para falar, Joabe, eu quero falar com você. Joabe, eu quero falar com você. Joabe, não, agora eu estou ocupado. Não, agora eu estou ocupado. Aí ele vira para os servos dele e fala o seguinte, vai lá e põe fogo na vinha de Joabe, lá na plantação dele. Aí pôs fogo na plantação de Joabe, Joabe veio na presença dele de uma vez. O que foi isso que você fez, Absalão? Você ficou doido?
Ele falou, eu estou te chamando, não é de hoje, você não me atende. Agora que eu pus fogo lá na sua lavoura, olha aqui você, rapidinho. Então, a Bíblia, ela já demonstra claramente que muitas vezes, quem é pai, quem é mãe, às vezes percebe isso. Se seu filho está tentando chamar muita atenção, está fazendo coisa muito errada, às vezes ele está colocando fogo na lavoura, viu? Fique esperto aí, a Bíblia ensina isso. O fogo na lavoura é para chamar atenção. E Deus, às vezes, ele põe e às vezes ele permite o fogo na lavoura para ver se chama a nossa atenção. E ele fez isso. E aí, Daniel, já que o rei falou, pode falar tudo, Daniel ficou corajoso e ele faz um apelo para o rei. Esse é um apelo para todos nós. Portanto, ó rei, aceita o meu conselho. Olha só. E põe fim aos teus pecados, praticando a justiça e as tuas iniquidades, usando de misericórdia com os pobres, pois talvez se prolongue a tua tranquilidade. Então, rei, se arrependa, peça perdão a Deus. Se você pedir, Deus é misericordioso, ele vai te atender. E aí, até mesmo esse apelo de Daniel é o toque gentil de Deus, tá? Ele está tentando fazer com que nós não tenhamos que enfrentar coisas que não estavam no plano original dele para a nossa vida. Deus não quer que a gente sofra mal. Deus não quer que a gente tenha coisas ruins. O próprio Jesus fala o seguinte, qual de vocês, que o filho de vocês pede um pão, vocês dão uma pedra, ou pede um peixe, vocês dão uma serpente? Se vocês que são seres humanos, maus por natureza, conseguem dar boas coisas para os seus filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus. Então, assim, Deus, ele quer fazer o bem. Ele fala, você vê o lírio do campo, ele não fia e se veste muito melhor do que Salomão em toda a sua sabedoria. Olha as árvores do céu, não plantam, mas Deus não deixa faltar nada para eles. Então, assim, Deus tem um plano de bondade, tá? Ele adota um plano para o ser humano de bondade. E ele quer que a gente trilhe pelo caminho que ele deseja para nós. Eventualmente, quando nós nos desviamos desse caminho, ele toca no nosso ombro. Lá em Isaías, a Jane vai achar, que eu não lembro agora de cor, Isaías está assim, quando te desviares para a direita, ou quando te desviares para a esquerda, ouvirás uma voz atrás de ti dizendo, este é o caminho, andai por ele. É Deus que faz isso. Em todo momento. Ele fez isso com Nabucodonosor e ele faz conosco hoje, tá? Quando te desviares para a direita. Coloque só assim que dá certo. Então vamos lá. Deus olhou para Nabucodonosor e disse, não quero que você perca o seu trono. Essa não é a minha escolha. Mas se você não se arrepender, a única maneira que tem de alcançá-lo é permitir que certas circunstâncias aconteçam. Mesmo que não tenha sido Deus enviando, Deus permitiu, tá? Todas essas coisas vieram sobre o rei Nabucodonosor ao fim de 12 meses, quando passeava no Palácio Real de Babilônia. Ou seja, Nabucodonosor não aceitou o conselho de Daniel e ele acabou sofrendo a consequência daquela profecia. Existe uma profecia, gente, e aí é difícil da gente pensar num Deus de amor que vai destruir o mal, mas a Bíblia diz que isso vai acontecer. Deus vai pôr fim em todo o mal, e todos aqueles que estiverem ao lado do mal serão destruídos juntos. Quanto tempo até isso? A Bíblia não afirma quanto tempo, mas é um fato. Isaías 30, no capítulo 21. A minha versão diz assim. Capítulo 30, versículo 21. A Jane vai ler. Quer você se volte para a direita, quer para a esquerda, uma voz atrás de você lhe dirá, este é o caminho, sigam. A minha versão. Beleza? Então, Isaías, capítulo 30, versículo 21. Tá bom? Depois dá uma olhada lá em Isaías 30, 21. E é exatamente como o rei Nabucodonosor não aceitou, e foi o que aconteceu, tá? Só que é detalhe interessante, olha só. Toda vez que Deus manda um aviso para alguém, ou até mesmo para a raça humana, ele dá um período para essa pessoa colocar a vida em dia, vamos colocar dessa forma, assim, né? Permitir que
que ele entre no coração. Para Nabucodonosor foi 12 meses. Para nós, tem sido a nossa vida até aqui. Tá? Para alguns aqui mais tempo, para outros menos tempo, mas enquanto nós estamos vivos, Deus está nos dando essa oportunidade. Tá? E a grande questão é, nós temos negligenciado isso aí? Então, olha o que o rei falou. Olha só, o rei mais orgulhoso ainda. Não é esta grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com a força do meu poder e para a glória da minha magnificência. Olha só, o jeito ficou mais arrogante ainda. Ainda estava a palavra na boca do rei, quando caiu uma voz do céu. A ti se diz, ó rei Nabucodonosor, passou de ti o reino. E naquele exato momento, o rei Nabucodonosor, que não quis aceitar o convite ao arrependimento, ele se tornou como um animal, tá? E aí essa ordem, o que aconteceu do céu, a voz que vinha do céu, falou, o reino passou de ti, e falou todas essas coisas aqui, ó. E ó, na mesma hora se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor, e foi tirado dentre os homens, e comia erva com os bois, e o seu corpo foi molhado no orvalho do céu, até que cresceu pelo, como as penas de águia, e as suas unhas como as das aves. Esse foi o rei Nabucodonosor. Ele sofreu um negócio chamado insanidade licantrópica. É quando o indivíduo ele se vê a si mesmo como um animal, normalmente como um lobo, tá? Então, olha, o quadro clínico ele apresenta negligência de higiene pessoal, o indivíduo perde a postura bípede, ereta, e ele começa a andar de quatro, comportando-se como um animal. E foi exatamente assim que Nabucodonosor ficou durante 7 anos, em condições animalescas, porque ele rejeitou a misericórdia divina. Nabucodonosor, ele tinha orgulho, arrogância, rebelião, prepotência, pecado. Ele tinha o que a Bíblia chama de iniquidade. O pecado é quando você quer acertar e erra o alvo. Isso é pecado, está errado do mesmo jeito. Mas tem a iniquidade, que é quando você erra querendo errar. A Bíblia chama isso de iniquidade. Ele perdeu o trono, vagueou como animal, pelo local que Deus, o Criador, deu como domínio para Adão e Eva. Tá? Eles eram os governantes desse planeta e por causa do pecado, rebelião, orgulho, arrogância, eles perderam o trono do planeta Terra. E aí o planeta Terra foi tirado de Adão e Eva e foi entregue para Satanás. É por isso que a Bíblia diz que Satanás é o príncipe desse mundo. E junto com isso, todos nós herdamos a natureza ruim de Adão e Eva. E é por isso que é mais fácil você ficar irritado do que ter paciência. É mais fácil ser egoísta do que generoso. É mais fácil fazer o mal do que bem. E isso não tem a ver com estudo, não tem a ver com ser primeiro mundo ou não. Vou dar um exemplo para vocês. Os Estados Unidos é mega primeiro mundo. É um país super desenvolvido. Na hora do vamos ver com o Covid, o governo norte-americano, através do seu presidente da República e de todos os seus governantes, pelo poderio econômico, eles tomaram tudo o que eles puderam das outras nações. O Brasil tinha quase 1.000 respiradores vindo para cá. Nós já tínhamos comprado, já tínhamos pago. Os Estados Unidos foi lá, pagou mais e pegou os respiradores. A Alemanha tinha um carregamento enorme de máscaras indo para lá. Os Estados Unidos foi lá e tomou da Alemanha. Tomou EPI da França e da Itália. Por quê? Porque na hora do vamos ver, meu amigo, nós, o ser humano, é egoísta, tá? Nós somos egoístas por natureza, nós precisamos de reconhecer isso. A única forma de nós eliminarmos o egoísmo da nossa vida é aceitarmos a Jesus e permitir que ele arranque o egoísmo de nós. É a única forma, tá? A nossa natureza, o nosso interior, ele mudou depois do pecado, tá? Tem alguma coisa errada com a gente, que é a nossa natureza corrompida, tá? Mas graças a Deus que Deus é misericordioso. Por quê? Porque ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os meus olhos ao céu
e tornou-me a vir o entendimento. E eu bendize o Altíssimo, e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é um domínio sempre eterno e cujo reino é de geração em geração. Deus conseguiu, através de uma série de ações, transformar Nabucodonosor. E ele faz isso com qualquer um. E assim, se alguém está em Cristo, de 2 Coríntios 5,17, é nova criatura. As coisas antigas passaram, e eis que se fizeram novas. Nabucodonosor foi miraculosamente transformado. E agora, tem um detalhe interessante, se você for lá ver na história, você vai perceber que o Nabucodonosor não fez um decreto real dizendo todo mundo é obrigado a adorar o Deus do céu, quem não adorar vai se lascar. Ele não fez isso. Você percebe que quando Deus realmente age no íntimo do coração do ser humano, o ser humano age por amor. Deus quer ser amado. Deus quer que as pessoas o sirvam por amor, não por obrigação. E a gente não consegue mudar a nós mesmos. Nós precisamos do poder de Deus. Só Deus pode nos transformar. Ele é o único capaz de nos transformar. E Ele é o único capaz de fazer com que a gente demonstre para os outros o que o amor dele fez na nossa vida. Se você for olhar na Bíblia, você pode procurar de Gênesis a Apocalipse, você não vai encontrar um lugar Deus falando assim: vocês vão ser os meus paladinos, vocês vão ser os meus soldados para batalharem com a espada. Não, não tem isso. É sempre assim: vocês serão minhas testemunhas. Eu quero que vocês sejam os meus arautos. Quer dizer, o arauto é aquele que proclama. Nós precisamos de mostrar para os outros o que Deus fez na gente. Foi o que Nabucodonosor fez. Nabucodonosor falou: eu preciso de contar para vocês o que aconteceu na minha vida. Eu era arrogante, prepotente, precisei de passar por uma situação humilhante, mas eu vou contar para vocês. Não me importo que vocês saibam disso. Por quê? Porque isso é importante para nós agora no século XXI. Tá? As coisas não mudaram. Deus, a Bíblia diz que Deus é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. Ele é amor? Mas ele é justiça também. Ele é que faz todas as coisas. Ele tem o mundo em suas mãos. E nós ou aceitamos isso ou não aceitamos isso. Mas nós não temos como mudar essa realidade. É impossível essa realidade ser mudada. Então, eu posso aceitar ou eu posso não aceitar. Vou dar um exemplo. O médico faz um diagnóstico para mim. Você está com um câncer. Eu tenho duas opções: aceitar ou não aceitar. Mas o fato de eu não aceitar não vai tirar o câncer de dentro de mim. É exatamente isso que acontece. Mas a gente não pode esquecer que Deus, a Bíblia diz assim: aonde abundou o pecado, quer dizer, onde tinha muito pecado, superabundou a graça. Ou seja, a misericórdia foi grande, maior ainda. Aonde tem muito pecado, a misericórdia é maior ainda. Só que um dia, não é que essa misericórdia vai acabar, porque a misericórdia de Deus não acaba. Ela é eterna, como o próprio Deus. Se Deus é misericordioso, ele é misericórdia, ele é eterno, a misericórdia é eterna. Mas, um dia, a justiça e a misericórdia, como foi lá na cruz do Calvário que elas se encontraram, a justiça e a misericórdia se encontrarão novamente. E aí, por misericórdia de alguns, Deus vai ter que fazer justiça para todos. Entendeu? Então, assim, não tem para onde correr. Deus provou isso. Ele fez uma profecia. Nabucodonosor não precisava ter passado por aquilo. Tá? Tem muitas vezes Deus, ele nos dá uma oportunidade. Vou dar um exemplo para vocês. Deus falou: olha, no final dos tempos, eu vou voltar e vai descer fogo e enxofre do céu e vai destruir o mal. É o fogo e enxofre que foi preparado para Satanás e os seus anjos. Mas, eventualmente, se eu estiver do lado de Satanás, eu vou me queimar junto. E aí Deus vai virar e falar assim: filho, eu te avisei,
Eu te avisei que esse caminho não era um caminho bom. Então, assim, a gente precisa de entender que Deus é amor, sim. Ele é misericórdia, sim. Mas ele também é justiça. Só que a justiça dele não é uma justiça vingativa, tá, gente? É uma justiça com amor. Eu vou até contar para vocês um negócio que foi muito, muito pesado para mim. Essa semana eu tive uma confusão com meu filho mais novo. E nessa confusão, por algum momento, eu sou um camarada meio irritado. Meus filhos sabem disso, quem convive de perto comigo sabe. Eu me irrito meio fácil, infelizmente. E por causa da irritação de um negócio que ele fez errado, eu acho que eu nunca tinha feito isso, nunca. Eu nunca tinha deixado o meu senso de correção perder para uma raiva. Eu acredito que tenha sido a própria quarentena, está deixando a gente com os nervos à flor da pele, e eu passei da conta. E eu passei um pouco da conta. E eu deixei com que fosse, em vez de eu corrigir o meu filho, em vez de ser uma correção, foi quase que uma agressão. E aquilo me arrebentou de um jeito que vocês não têm noção do tempo que eu gastei para eu conseguir me recuperar. Eu saí de casa 3 horas da tarde, só consegui entrar dentro de casa 10 horas da noite. E no dia seguinte eu tive que pedir perdão para o meu filho, porque eu já bati nos meus filhos, eu corrijo, eu dou castigo, eu não tenho problema nenhum com isso. E eu falei para ele, filho, se eu tivesse pego um cinto e tivesse te dado uma cintada, eu não estaria como eu estou. Mas o que eu falei, o que eu fiz, não foi uma correção, e isso me arrebentou. Se eu sou um ser humano e consigo, mesmo errando, mas eu consigo rever o erro e pedir perdão para o meu filho e agir de forma diferente, se eu como ser humano consigo, Deus também consegue. Deus consegue muito mais do que eu. Então Deus, quando ele fala, não é porque ele é vingativo, não é porque ele quer o mal. Foi o primeiro texto que eu li, tá? Deus não quer o mal de ninguém. E eu vou ler o texto novamente para a gente poder terminar com ele, para a gente poder ver que esse é o plano de Deus para nós. Olha só. Vivo eu, diz o Senhor Deus. Para não ter dúvida, o profeta, quando escreve, Ezequiel no capítulo 33, 11, quando ele escreve, ele fala isso que eu estou falando, é o próprio Deus que falou. Olha só, vivo eu, diz o Senhor Deus, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois por que razão morrerias, ó casa de Israel? Nesse caso aqui, o profeta estava falando para Israel, mas do ponto de vista simbólico, serve para todos nós no século 21, no ano de 2020, no meio dessa pandemia. É Deus falando a mesma coisa. Para que vocês vão morrer? Não tem necessidade. Eu quero dar para vocês vida eterna. Mas, um dia, a justiça precisará ser feita. E aí Deus, então, ele vai fazer uma intervenção mundial. Não é um vírus, não é um dilúvio, não é uma coisa boba, não. Será a pedra sem mão que vai bater na estátua, vai destruir todos os reinos do planeta Terra e Deus vai instituir um reino que jamais passará. Que Deus nos abençoe para que nós sejamos súditos desse reino, esse reino que jamais passará. E entendermos que nós precisamos de amar a Deus, precisamos servi-lo não por temor, de maneira nenhuma, mas é porque ele é amorável. E ele diz a Bíblia que ele é galardoador dos que o buscam. Tem algum momento Jesus vira e fala assim, olha, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, bateis e abrir-se-vos-á. Então, Deus quer nos dar tudo o que tem de melhor. Para isso, nós precisamos de nos entregarmos a Ele, permitir que Ele faça as mudanças que Ele sabe são necessárias, mesmo que custe alguma coisa que para nós é muito importante. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Oremos. Senhor Deus, muito obrigado porque a história de Nabucodonosor está relatada na Tua palavra.
Essa história demonstra claramente que o Senhor, por misericórdia, muitas vezes o Senhor permite que coisas que não são agradáveis sobrevenham sobre nós, para que nós entendamos que só há segurança real ao teu lado. Guia os nossos passos, perdoa as nossas faltas, ajude-nos a entregarmos a nossa vida ao Senhor, dá-nos uma boa noite de descanso, continue nos protegendo no meio dessa pandemia. Pedimos agradecidos por Jesus. Amém. Dúvidas? Bom, moçada,